Ok, estamos iniciando a gravação. Doutor Leonardo, então, continua a pauta. Com a palavra, doutor Leonardo. Só o acesso ao voto. O item 121. Não está na pauta. Construtora Andrade. Tá na pauta, né? Não. Não? Não está na pauta. Vou mandar para você por WhatsApp. Então manda por WhatsApp que a gente coloca. Eu coloco aqui na minha pasta. Bota na minha pasta. Parece que queimou a minha placa de rede ou algo assim, está dando um transtorno muito grande hoje. Não, está perfeito o seu trabalho. Pode continuar que nós vamos lhe apoiar com todo o mérito que o senhor merece. Fica tranquilo, doutor, pode prosseguir. Obrigado. Bom, então é o seguinte, são 7 itens da pauta, são relativamente rápidos de serem julgados, tem uma outra diferença quanto a período de apuração, mas substancialmente é o mesmo e o resultado também é o mesmo para todos. Então, são recursos voluntários que foram interpostos em face de diversos acórdãos da EJ. Estou lendo o primeiro deles, que é o início da pauta número 121. Doutor Leonardo, peço venho aqui só para uma questão de ordem. O senhor vai colocar no WhatsApp esse voto? Já botei todos. Ah, é? Então, botou na turma? Não, no meu não chegou. Eu mandei para o grupo errado? Espero que não. Não, é que deve ser pesado, né? Então, às vezes... É um só passa... bom, vai mandar todos, né? Já foi. Tá carregando aqui. Tá bem, obrigado. Prossiga então, por favor. Tá carregando. Deixa eu ver. Você vai jogar o final 2901, né, Léo? Eu tô abrindo aqui o e-processo, só para eu saber. 2901, exatamente. Deixa eu cancelar os outros para ver se vai esse mais rápido. Correto. Foi o 121, não foi? Eu escutei aqui alguma coisa, vou olhar agora. Chegou agora. Okay, chegou aqui, eu acabei de receber. Deixa eu ver aqui. Vou começar a mandar os demais também, mas eu vou agora foi. Os outros são idênticos. Vou abaixar aqui. Eles vão chegando. Então, são vários recursos voluntários interpostos em face dos acórdãos de piso. Trata de manifestação de inconformidade contra despacho decisório, despacho eletrônico, sobre perde-comp número tal, rastreamento número tal. Foi transmitida com objetivo de reconhecimento de direito creditório sobre COFINS, no valor original de transmissão de 479 mil, representado por guia DARF, no valor de tanto, para compensar débitos discriminados no referido perde-comp. De acordo com o despacho decisório, a partir das características do DARF descrito no perde-comp, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente alocados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação foi declarada não homologada. Enquadramento legal, citaram os tais artigos, e na manifestação de inconformidade, citado intimado do despacho decisório, o interessado apresentou manifestação de folhas. Informa que a informação que o crédito já havia sido totalmente utilizado está vinculada ao fato de que a DCTF entrega referente ao período informado informou erroneamente que o valor do débito seria o valor total do DARF, sempre na realidade era em sua totalidade pagamento indevido, o valor retificado. Mas, portanto, que a não homologação ocorreu por simples erro de DCTF. A DRJ preferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado por falta de comprovação de pagamento devido ao maior, não há que se falar crédito passivo de compensação. O recurso voluntário reitera os argumentos da manifestação de conformidade e é o relatório. Se eu puder passar o voto, presidente. Então, por favor. Recurso é tempestivo, preenche requisitos formais, ele toma conhecimento. Conforme o entendimento dessa turma, a compensação tributária pressupõe existência de crédito líquido e certo, conforme o artigo 170 do CTN, onde nos demonstrar a certeza de liquidez, conforme o artigo 373 do CPC. O colegiado tem analisado documentos apresentados, inclusive, com recurso voluntário, desde que incontestável direito ao crédito, homenagem, princípio da verdade material, não há novos argumentos, então eu proponho a adoção dos seguintes termos. Transcreva os fundamentos da decisão recolhida. Despacho decisório consta que a fundamentação é alocação em débito correspondente. No processo eletrônico, tal constatação é feita com base de dados contidos no DARF,
Primeiramente, deve ser ressaltado que é a mera retificação, tal. No caso, relativamente ao período de apuração em causa, foram apresentados os seguintes DCTFs original e retificadores. Na falta de qualquer outro documento apresentado pelo manifestante, buscando a confirmação das alegações do contribuinte, é importante verificar o valor do tributo em questão apurado no competente DARF. Foram apresentados os seguintes DACOM, apresentados pelo contribuinte relativamente ao período em causa, faço a transcrição. Tomando por base esses documentos, especialmente DCTF DACOM, e a última retificação entregue após a referida ciência, podem ser extraídos os seguintes dados correspondentes ao valor apurado de PIS/PASEP relativamente ao período de apuração de 31/3 de 2009. Né? Faço as transcrições. Conforme se vê, a época da emissão do despacho decisório, já havia divergência entre os valores informados do DCTF da COM. Nas retificações efetuadas após ciência desse despacho, surgiu ainda um terceiro valor relativamente ao total do débito apurado. A declaração demonstrativa retificadores apresentados após ciência do despacho decisório não tem força de convencimento. Né? Então, eu vou para a parte que está grifada. Para contrariar sua própria palavra, a do contribuinte, dada com expressão de verdade, deve o impugnante comprovar erro ou falsidade na declaração. Não é o que ocorre no presente caso, em que 3 valores diferentes foram apresentados pelo contribuinte relativamente ao mesmo débito, sendo que o último valor foi indicado em retificações DCTF da COM, operadas após a ciência do despacho decisório. O que seria até superável, mas que não foi por carência probatória. Não é possível acatar as alegações de defesa em razão das contradições acima explicitadas e a falta de amparo documental. Assim, entendo que no caso concreto, o recorrente não se desincumbiu do ônus comprobatório da existência do seu direito, exposto o voto por conhecer e negar provimento de recurso voluntário apresentado em razão de carência probatória. Esse é o resultado de todos os processos que eu compartilhei. Não sei se chegaram todos. Eu botei na minha pasta, doutor. Eu botei na minha Chegou, pasta. Né? Botei 3 processos, o 121, 124 e 125. Está na pasta Tom Pierre, no pasta T, tá? Eu agradeço o voto. 128, tudo igual. Eu pergunto se há alguma discussão. Acredito que não. Então, voto em votação. Como vota, doutor Lázaro? Acompanho o relator. Perfeito. Como vota doutor Oswaldo? Com o relator. Doutor Pantaroli, como vota? Com o relator. Doutora Fernanda, como vota? Com o relator. Doutor Ronaldo, como vota? Com o relator. Doutora Maria Eduarda, por favor, como vota? Acompanho. Então, por unidade de votos, foi reconhecido do recurso e negado o provimento. Ok. Agora, com isso, nós já avançamos a pauta do item 121 até o item 125. Agora, 26, né? Perdão. 27, 28. E agora vamos entrar na pauta da empresa Sonoco Embalagem. Vai começar alguns processos da relatoria do Dr. Lázaro. O senhor pode dar a palavra ao item 129, doutor Lázaro, que se encontra com o senhor. Doutor Léo, vou botar na pasta, tá? No zap já. Muito obrigado. Os votos já estão lá na pasta, né? Acredito que vocês já abriram aí. Vou dar início à leitura. Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ Juiz de Fora. Trata-se de declarações de compensação, por meio do qual é interessada a pretexto de extinção de débitos próprios, tendo por lastro creditório parcela do saldo credor de IPI. Por meio do despacho decisório eletrônico, houve reconhecimento parcial do direito creditório. Intimada da decisão via postal, a interessada apresentou manifestação de inconformidade. A hora destaca que foi autuada por ter supostamente promovido a saída de produtos com suspensão de IPI sem cumprir as condições legais para usufruir da suspensão. Basicamente, a alegação foi feita, né? Eu deixo a transcrição, né? Vou mais adiante, em que a terceira turma da DRJ de Fora, por unidade de votos, julgou improcedente a manifestação e exarou o acordo com a seguinte ementa, que eu faço a transcrição. É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial, com processo administrativo fiscal de determinação de exigência de crédito IPI,
cuja decisão definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido. Foi o fundamento da DRJ. O contribuinte tomou ciência e apresentou recurso voluntário. Aqui está a questão, tá? Ela tomou ciência do acordo da DRJ em 1º de outubro de 2013 e apresentou recurso voluntário incompleto em 17 de outubro e completo em 13 de dezembro de 2016. Da admissibilidade do recurso voluntário. Em 26 de dezembro de 2016, foi juntados aos autos despacho de encaminhamento nos seguintes termos. Em 1º de outubro de 2013, foi dada a ciência eletrônica do acórdão de manifestação às florestais. Em 17 de outubro, foi realizada a juntada do recurso voluntário com erro na documentação apresentada. Intimada a reapresentar documento, não deu atendimento no prazo de ciência, que era 14 de dezembro de 2013, sendo o processo encerrado e arquivado em 11 de novembro de 2014. Em 13 de dezembro de 2016, realizou nova juntada do recurso voluntário com alegação de erro de juntada, conforme item 5 do referido recurso. Encaminho para prosseguimento. O referido item 5 do recurso voluntário, por sua vez, traz as seguintes alegações do contribuinte. Vou para a parte que está em negrito, tá? No presente feito, o arquivo .pdf do recurso voluntário apresentou problemas técnicos no momento da juntada no sistema eletrônico de processos administrativos. Fato que foi, inclusive, certificado nos autos, tendo sido expedida nova intimação ao contribuinte. Como a empresa não visualizou esta nova intimação, os débitos relacionados ao presente processo não tiveram sua exigibilidade suspensa. E mais abaixo, por isto, mesmo que intempestivamente, a empresa apresenta o presente recurso voluntário para demonstrar a verdade material aos órgãos de julgamento. Analisando os elementos que constam do processo, verifique que o contribuinte tomou ciência do acordo em 1º de outubro, conforme termo de ciência, e apresentou recurso voluntário incompleto 17 de outubro, conforme o documento de folha 129 a 130. Então, eu faço a colação. Então, vocês analisando aí, vocês veem que foi juntado ao processo correto, tá? A numeração está correta, o número de intérprete é o CNPJ, empresa Sonoco Forplas, data 17 de outubro. Dessa lista de termos que consta no termo de socialização juntada, tá o termo gerado pelo sistema, tá um recurso voluntário que fala em origem gerado, decisões e peças judiciais, declarações fiscais em geral, origem local. Meio não é muito claro. Mais à frente, na página 130, tem outro despacho, onde consta a mesma informação, mesma data, e está recurso voluntário, está um RV, né? É como se foi recebido, não é? Está aqui o número do RV, de um arquivo de PDF, que consta como recurso voluntário. Esse é um documento aí que eu copiei, que é originado do Ministério da Fazenda, foi um documento do próprio sistema processo. O arquivo indicado acima, RV 10865, tal, não constou do processo naquela data, apesar de constar do termo de sociedade juntada. Foram anexados apenas os arquivos referentes a decisões e peças judiciais e declarações fiscais em geral. Prosseguindo, foi anexado ao processo, folha 142, o seguinte termo de análise de solução juntada. Então, eu faço cópia aí também, está no processo, né? Em 17 de outubro foi registrada a solicitação juntada ao processo assim, essa solicitação envolve documentos abaixo relacionados. Então, está recurso voluntário, decisões judiciais, declarações fiscais em gerais. E tem a observação em negrito. O recurso voluntário apresentado contém apenas uma folha com dados confusos. Fazer nova juntada do recurso. A solicitação juntada tem os seguintes documentos aceitos. Então, ele atesta que foi aceito um recurso voluntário, mas diz que esse recurso só tinha uma página com dados confusos. Apesar de registrar que foi feita a juntada de recurso voluntário com apenas uma folha, esta não consta do processo. Assim, o contribuinte foi intimado a realizar o saneamento processual conforme a intimação número tal. Faço a cópia, né? Negrito aí, constatou-se aparente erro na juntada de documento,
pois não há qualquer petição juntada para justificar os demais documentos anexados ao mesmo pedido. Assim, intima-se o interessado a fazer nova juntada de documento ou justificar os motivos de não fazer no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo, será lavrado termo de revelia. Desta intimação, o contribuinte tomou ciência em 14 de dezembro de 2013, conforme termo de ciência por decurso de prazo. Entretanto, o contribuinte tomou conhecimento do teor desta intimação em 26 de fevereiro de 2014, pela abertura dos arquivos no link processo judicial conforme termo de abertura de documento. Então, primeiro houve um termo de ciência de decurso de prazo, em 14 de dezembro de 2013, mas cerca de 2 meses e meio depois, ele abriu o documento, né, conforme esse termo de abertura, 26 de fevereiro de 2014. Decorrido o prazo de intimação, o contribuinte não fez a nova juntada do recurso voluntário. Em consequência, o processo foi encerrado e encaminhado para arquivamento conforme despacho. Ocorre que, em 13 de dezembro de 2016, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário com justificativas transcritas alhures. Nesse contexto, entendo que, apesar do recurso voluntário apresentado em 17 de outubro ter sido incompleto, a fundamentação da decisão contida no acordo na DRJ não deixa restar dúvidas de que a matéria objeto deste processo estava vinculada ao julgamento de uma questão prejudicial constante do processo administrativo número tal. Apesar de, segundo a unidade local da Receita, o recurso voluntário ter apenas uma folha e ser confuso, reiterando que não foi anexada esta folha, o fato do contribuinte ter anexado conjuntamente o resultado do julgamento do processo número tal, neste conselho, deixa evidente que desejava a aplicação do resultado daquele processo prejudicial neste presente, que é o processo prejudicado. Entendo que, caso houvesse outras matérias de defesa alegadas no segundo recurso voluntário apresentado em 13 de dezembro de 2016, estas não poderiam ser conhecidas por este Conselho. Em verdade, meu entendimento é por conhecer do recurso voluntário apresentado em 17 de outubro de 2013, apesar de todas as suas possíveis deficiências, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, pois foi possível compreender qual o pedido do contribuinte, analisando os demais elementos anexados naquela data. Ademais, não ficou claramente determinado pela unidade local da Receita qual o problema que inviabilizou a transmissão por completo do recurso, tanto que não foi lavrado, de imediato, termo de perempção. Ao contrário, foi oportunizado ao contribuinte novo prazo para sanear sua defesa, demonstrando a incerteza sobre as causas do arquivo PDF não ter sido completamente anexado, o que entendo bastante diferente de nada ter sido apresentado, o que não deixaria dúvidas quanto à intempestividade do recurso. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário apresentado em 17 de outubro de 2013. É a questão muito parecida com o processo do Carlos, julgado ontem. Não sei se vocês entendem que há alguma diferença nessa situação. Acho que seria interessante votar logo esse item, né? Porque senão não tem necessidade da gente prosseguir na leitura. Alguém gostaria de falar? Fernanda, pode falar. Eu fui a vencida do vencido, né? Na outra vez eu entendo que sim, eu acompanho o entendimento do Lázaro aqui nesse caso. Idem, até porque foi exatamente o que a gente tinha colocado ontem. Não tem nenhuma intempestividade. Agora, Lázaro, talvez o Carlos tenha olhando pelo e-processo mesmo, quando a gente clica no arquivo do recurso voluntário juntado na data, aparece só, na verdade, a solicitação de juntada, né? Ele diz que foi juntado parcialmente. Só um segundo. A gente clica no recurso, aparece só realmente uma página do Ministério da Fazenda. Uma página. Ele está em que folha, Carlos? Eu estou pelo e-processo. Eu estou vendo aqui no e-processo o recurso voluntário, o primeiro. Ele está em que página? Ele está numerado aí? Deixa eu ver aqui.
É porque eu já tenho ele baixado aqui, senão eu vou ter que entrar novamente no processo, só por isso. Não aparece página aqui quando a gente está pelo sistema, não. Porque as páginas é só quando baixa o processo inteiro, né? Não, mas quando você pode marcar na folha em cima do documento, tem você olhar lá em cima. Verdade, página. É 130. Eu tenho ela aqui. Mas veja bem, isso aqui não é o recurso dele, não. Isso foi uma cópia do que eu anexei no corpo do meu voto. É só um documento do sistema indicando que houve a juntada de um arquivo PDF. Isso não é o recurso dele, não foi o que ele anexou, entendeu? Quem anexou isso aí deu o nome de recurso voluntário para botar no cabeçalho lá do... Então, na verdade, ele não juntou petição de recurso pela própria informação fiscal que tem aqui, pela intimação da unidade, para que ele apresentasse, ela diz, da análise do pedido de juntada, que contém um documento, ou seja, só o nome, né, denominado recurso voluntário, constatou-se que não há qualquer petição juntada para justificar os demais documentos anexados. Então, acho que é exatamente o mesmo caso. A diferença é que, naquele caso, a unidade certificou a intempestividade, e, nesse caso, ele resolveu abrir prazo para apresentar de novo. Presumiu-se que houve um erro de sistema. Na verdade, houve, de fato, erro imputável ao peticionário, né? Mas parece que tem uma folha aí anexada, uma folha do recurso voluntário, ela foi anexada. É isso que eu estou vendo. Tem uma informação, pelo que o Lázaro colacionou ali, tem uma informação dizendo isso, que tem uma folha com informações confusas, né? Que isso teria sido atestado pela unidade da Receita, não é isso, Lázaro? É isso que eu estou vendo aqui, que não existe, porque, na verdade, tem um acórdão do CARF juntado. Mas foi isso que eu falei no voto. A unidade diz que tem essa folha com dados confusos, mas ela não aparece. Não sei se a unidade retirou... Mas para retirar, para mim, não existe no processo aqui. Só foi juntado um acórdão CARF. Uma cópia de acórdão CARF. Ou seja, nem documentos foram juntados. Como eu te falei, eu aceitei porque, para mim, mas tem aquelas questões, né? Não acho que não está aí a questão de representação processual, aí não sei se a gente... Na verdade, Lázaro, não tem documentação comprobatória nenhuma. Na data de juntada, tem só uma cópia de acórdão CARF, digitalizado. Que é justamente o acórdão de outro processo, no qual... Como é que eu coloquei aqui mesmo? Se a gente for comparar com o caso de ontem, esse caso seria até uma deserção maior ainda. Questão prejudicial, Lázaro. É isso, porque esse processo que eu estou julgando, ele dependia do resultado de um outro processo. O contribuinte ficou esperando, saiu o outro processo, saiu o acórdão, ele juntou, isso aqui é a base para que o meu pedido seja procedente. Tanto que, quando eu analiso o mérito, eu dei provimento pela homologação. O que é que aconteceu? Não, entendi. Foi dado provimento no outro processo, foi negado o provimento ao recurso de ofício e dado provimento parcial ao recurso voluntário. Mas então, ele ficou aguardando? O que tinha sido excluído da apuração do livro de IPI dele, esse crédito tinha que ser restituído ao processo. Com a questão da suspensão que não estava comprovada, ele comprovou, a DRJ acatou esse recurso dele, ou melhor, o CARF acatou esse recurso dele em outro processo de auto de infração e manteve apenas a multa, mas todo o crédito foi restituído ao contribuinte. Com base nisso, esse processo aqui, que era de compensação, o saldo que ele antes não tinha, ele passou a ter, entendeu? Mas esse pedido, ele entrou... É isso que eu não entendi. O pedido do recurso foi efetivamente quando? Isso é que eu não... É porque é o seguinte, essa juntada desse acórdão na data tempestiva, correto? Sim. E ele comprova a existência do crédito. Comprova.
né, nesse processo foi reconhecido o crédito. Não tinha mais nenhuma... E foi reconhecido assim, claramente, não precisava fazer nenhuma elucubração. Não. Aí você está analisando esse documento enquanto recurso, ou você está analisando os argumentos do recurso juntado posteriormente? É isso que eu não entendi. Não, foi aquela que eu falei. O recurso que ele juntou posteriormente, eu falei, se tem algo, tiver qualquer coisa lá, porque eu acredito que nem teve, na verdade, ele só repetiu, porque não tem fundamento nenhum novo, não tem o que ele fazer. Assim, até coerente com o que a gente fez ontem, eu concordo em julgar, em analisar esse acórdão como se fosse o recurso, mas em não conhecer a peça juntada posteriormente. Ah, mas eu fiz isso. Tem isso no voto, tá? Você fez essa ressalva? Ah, eu faço no final, minha ressalva, quando eu falo. Não a sua. Ó, voto por conhecer o recurso voluntário apresentado em 17 de outubro de 2013. Que é o acórdão. Que é esse com uma folha. Tá. Mas aí o que ele pede? Ele pediu liquidez, o que ele pediu? Tem que ter pedido. Ele pediu ou ele inferiu? Eu não entendi isso. Vocês estão falando de uma inferência. Não tem pedido, porque o que é que acontece? Então como é petição? Se só teve uma folha, aí é o teu voto então, Tom. Não, eu quero entender, desculpa. Não, eu quero entender. O voto vai na mesma linha que você votou ontem. O seu voto é na mesma linha de ontem. E eu estou mantendo o meu mesmo voto de ontem também. Então aquela está que eu e o Ronaldo fomos naquela situação que você está falando, né? Que nós fizemos aqui. Vocês venceram, na verdade. Vocês acompanharam o Carlos e foram vencedores na votação. Mas ontem, até por sugestão do Leonardo, a gente colocou na ementa que os documentos apresentados sem petição não necessariamente, né, deixariam de ser considerados. Então, nesse caso, se o documento ele é cabal, então, nesse caso, caberia a gente considerar. E não estaria sendo incoerente com ontem. Entendeu? Ele fez materialidade, mas ele não pediu, concorda, Carlos? Ele só faz, existe um negócio aqui. Mas, pô, aí você está impulsionando o processo. Desculpa, ausência de pedido, né? Aí a gente estaria impulsionando o processo, não? E a gente tem que julgar o processo. Quem tem que impulsionar é a parte. Ou estou enganado? Será que eu estou... Entendeu o que quis dizer? Eu estou tomando um impulso que eu não fui. Assim, em regra, o processo tem que ser impulsionado pelo interessado. É bastante vanguardista. Hã? Essa posição do Lázaro é bastante progressista mesmo. Aí você me desculpa, aí eu vou ser conservadorista por causa das últimas coisas que têm acontecido aqui nessa casa. É a verdade material acima de qualquer requisito de forma. Não é nem a informalidade. Mas aí tem um princípio que eu aprendi na faculdade, a lei pune os que dormem. O direito, ele pune os que dormem. É um princípio do direito. Ele não falou, ele é mudo. Documentos então ele é mudo. Que comprovam, que repercutem no processo dele. E tem aí uma folha que a unidade atesta que é do recurso voluntário com dados confusos. Eu não vi essa folha. Tem dois princípios em jogo, a verdade material e o formalismo moderado. A gente está optando pela verdade material. O professor presidente. Pode falar, Ronaldo, por favor. Assim, eu acho que é um exagero de prestígio para o princípio da verdade material a gente, com base num documento, deduzir o que pede o contribuinte. Eu acho que é o que aconteceu ontem e o que está prestes a acontecer agora. Eu acho que seria incoerente, sim. Essa folha, se essa folha atestada com dados confusos, segundo está lá naquele despacho lá da delegacia de origem, viesse aos autos e, por mais confuso que esteja, nós poderíamos deduzir, olha, aqui é um recurso voluntário. Mas isso não está, quer dizer, nós vamos começar a fazer aqui deduções com base em qualquer folha que o contribuinte junte. Isso com prestígio da verdade material.
Estou pronto para votar. Não, tem palavra, tem que dar palavra à doutora Fernanda. Né? A gente expôs esses mesmos Pessoal, questão de ordem, tem duas pessoas pedindo a palavra lá, doutor Lázaro, por favor, questão de ordem. Eu vi a doutora Fernanda, mas elas levantaram as mãos e tem direito a falar. Então, eu vou, por favor, só não sei qual das duas foi a primeira. Foi a doutora Maria Eduarda. Então, por favor, doutora Maria Eduarda. Eu queria só fazer duas ponderações bem simples. Eu acho que, para mim, esse caso tem duas distinções em relação ao que a gente votou. Uma primeira distinção é em relação à questão, no outro processo, para mim, ficou claro que o contribuinte equivocadamente protocolizou o recurso em um outro processo, então foi uma falha do contribuinte. Aqui a gente está diante de uma afirmação, na realidade, num determinado documento, de que havia uma petição de uma folha que poderia levar a uma informação de que o contribuinte teria juntado aquele documento ao processo em algum momento, e alguma falha do sistema não está deixando a gente visualizá-lo. Então, isso traria, num primeiro momento, uma situação diversa em favor do contribuinte, e se imaginar que pudesse ter havido um erro de sistema, da Receita, e não um erro do contribuinte. Então, isso, para mim, já apresenta uma distinção em favor do contribuinte. Porém, neste caso, diferente do outro, em razão deste problema, foi aberto o prazo para o contribuinte corrigir esta falha, e, de fato, ele não o fez tempestivamente. Vem fazer depois de mais de 2 anos, quando aquele prazo já tinha se ultrapassado. Então, na minha visão, por essa segunda situação, que também é diversa do outro processo que nós julgamos, eu entendo que não nos cabe conhecer do recurso, porque ele teve o momento de corrigir e não o fez. Então, assim, é por isso que eu entendo que a gente não está diante da mesma situação da que a gente julgou ontem, mas eu chego na mesma conclusão que eu cheguei naquela oportunidade. Tá? Então, só essas considerações. Doutora Fernanda. Não, só para fechar, então, até diante do que a Maria Eduarda colocou. Eu não acho que para privilegiar verdade material a gente tenha que abandonar o formalismo moderado, foi meio que foi falado anteriormente. Porque, querendo ou não, o formalismo moderado, ele tem uma interpretação subjetiva, a menos que a lei determine, né, de uma forma mais clara. E, sinceramente, quando chega para a gente, nós temos um entendimento nessa turma de que a gente pode conhecer tudo que está instruído no processo, desde que feito de forma devida. Então, ainda que ele tenha perdido a oportunidade, eu entendo que, sim, essa questão deve ser conhecida. Então, e eu estou pronto para votar. Então, vamos votar, então. Eu sugiro... Tem uma divergência, temos uma divergência. É um caso de analisar também a possibilidade de esse processo ser baixado em diligência para que essa folha dita e que a sua existência está aí consagrada, né, naquela afirmação, ela venha ao processo. Porque uma possibilidade. A inexistência Onde está a referência a essa folha, que eu não vejo na intimação aqui? É o termo de juntada, não é? Mas isso só seria relevante, essa diligência, se a gente estivesse negando provimento, né? Porque aí haveria uma preterição, mas como é para dar provimento, não sei se quão relevante é. Porque o documento material está lá, né, que é um acordo. Carlos, folha 142 do processo. Tom, então não seria melhor votar? Eu também acho, pela divergência. Eu tenho no caso, a diligência, e por último, votar o resultado do acordo. Só vai fazer sentido se for se a maioria decidir pela intempestividade. Aí vai fazer sentido também acho. É correto, concordo com o doutor Oswaldo, está bem coerente. Então, vamos pela questão da intempestividade. Mas o 142 está ausente aqui no reprocesso. Ausente? É porque você vai na primeira... Tem, eu acabei de ver. Ela vai 141. O próximo documento já começa em 143. Pessoal, vou pedir a votação, pessoal. Depois a gente entra nesse ponto. Por favor, vamos avançar a primeira preliminar. Ela está aqui para mim numerada. Você está vendo ela, Eduarda? Senhores, eu vou fazer a votação da preliminar e a gente já avança sobre isso. Eu vi no processo. Ok, pessoal? A presidência vai abrir votação. Preliminar de tempestividade? De tempestividade. Depois a gente discute isso, por favor. Com a palavra, então, agora, doutor Oswaldo. Acompanha o relator ou vai com a divergência? Acompanha o relator. Perfeito.
Depois doutor Oswaldo, doutor Carlos Pantaroli, como voto? Vou votar pela intempestividade. Ok. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho o relator. Acompanha o relator. Doutor Ronaldo, como vota? Intempestividade, senhor presidente. Doutora Maria Eduarda? Acompanha a divergência, presidente. E eu também acompanho a divergência. Doutor Leonardo, perdão, doutor Leonardo, desculpe. Doutor Leonardo. Presidente, eu acompanho o relator. E eu vou pela divergência. Então, foram divergentes, foi... 4-4. 4-4, então eu tenho direito de usar o voto de qualidade aqui? Não. Então... Então a gente continua o julgamento. Prossegue o julgamento. Prossegue o julgamento. Então vamos em frente. Vamos para o mérito. Fizemos o debut! Vamos lá, pessoal, por favor. O utilizador do voto de qualidade contra o contribuinte teve o prazer de ser o primeiro a Senhores, vamos continuar a matéria. Senhores, questão de ordem. Vamos, por favor, estamos com a matéria. Vamos para o mérito, por favor, então. Em relação ao mérito, como é que ficou, então, doutor Lázaro? O senhor votou... Conforme consta da informação fiscal, as folhas 85 e 86, o saldo no livro registro de apuração do IPI era de 567.400 e pouco. E o débito lançado de ofício foi no montante de 516 mil. Após deduzir o valor lançado de ofício do saldo credor existente, este foi reduzido a 50 mil. Justamente o valor do crédito reconhecido através do despacho decisório emitido em 2010, juntado à folha 82 deste processo, enquanto o valor do crédito solicitado foi de 227 mil. Analisando o acórdão do CARF, juntado aos autos pelo recorrente, as folhas 131 e 140, referente ao processo final 2010-75, verifico que foi negado provimento ao recurso de ofício e dado provimento parcial ao recurso voluntário, permanecendo unicamente a multa regulamentar. Este é o motivo pelo qual o provimento foi apenas parcial. Com isso, todo montante lançado de ofício na apuração do saldo de IPI deve ser excluído, retornando o saldo credor de 567 mil. Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, devendo ser homologadas as compensações declaradas nesses PERDECOMPs. Pessoal, está me ouvindo aí? Vocês estão me escutando? Sim. Eu estou com um problema aqui de áudio. Só um minutinho, por favor. Minha visão sumiu e a gravação está sem vocês. Eu preciso... Só um minutinho, por favor. Caramba. Vocês me escutam, né? Só que eu não vejo ninguém. Tom, eu tive o mesmo problema, eu cliquei para entrar e sair da sala rapidinho. Mas eu não estou nem achando a sala. Sumiu Só fiquei com a gravação. Aperta F5. F5. Tá, ok. Para ele atualizar. Tá, sumiu um minutinho, por favor. Ok. F. Aqui no teclado. Uma dúvida minha em relação a essa questão do voto de qualidade é que a tempestividade seria uma questão processual, não? É isso que eu estava querendo também pesquisar aqui. Um processo de... Mas o processo é de exigência de crédito. De compensação. Sim. Porque é um processo de PERDECOMP. Além disso, é uma questão processual. A portaria diz que aplica-se no caso de preliminares ou prejudiciais que contenham conteúdo de mérito, tais como decadência ou legitimidade passiva. Então, no caso de tempestividade, que é uma questão processual, em processo de PERDECOMP, eu acho que não entra lá naquela... parágrafo segundo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista de mesa. Está comigo. Você está lendo a portaria do CARF, Carlos? Eu vou pedir vista de mesa. O decreto do ministro, né? Não, a portaria, a fatídica portaria que regulamentou. Eu vou pedir a vista do processo. Coloca aqui que a proclamação vai ser favorável. Hein, Carlos? Eu estava atrás dela. Qual o número da portaria? Que eu não tenho essa portaria. É a 260 de 2020 do Ministério da Economia. Obrigado.
Ô, Tom, já que você vai pedir vista de mesa, a gente podia parar para almoçar, né? Eu acho que é melhor. Principalmente com o presidente, é bom dar uma checada na portaria. Eu vou fazer isso agora. Eu veja só, a discussão está acalorada e eu quero dar ritmo. Vocês me desculpem até, mas é meu papel nessa questão. Eu vou fazer. Pô, não, doutor. Eu vou pedir vista do processo. Então tá, perfeito. Então ótimo. Tá bom, eu agradeço. Então vamos ficar com a vista. Questão de ordenamento de andamentos, a pauta, nós estamos então no Sonoco e temos Agora, como a vista foi feita após a colheita dos votos da preliminar, tem que ser proclamado o resultado da preliminar, não? A minha vista é sobre a preliminar. Sobre a preliminar? Justamente. Mas essa votação partida, ela é, na verdade, um critério nosso, mas não é um critério legal. O que vale, eu acho que é a tomada de votos final, não? Não foi eu não proclamei. O resultado não foi proclamado. O resultado não está proclamado. Eu não proclamei nada. Eu não proclamei. Então, entendo que o processo está ainda em discussão. Eu posso até mudar, como vocês disseram ontem. Eu até tinha feito a mesma coisa e podia mudar a minha posição. Então, ainda não está firme isso. Aí a questão de ordem é pertinente, em vista de ser o nosso primeiro caso, aparentemente. Então, por uma questão de autocautela, eu ia pedir vista de mesa justamente para, na hora do almoço, resolver essa questão e trazer luz. Uma coisa que a gente precisa ficar acertado é essa colheita dos votos. Porque, na verdade, 4-4. O Leonardo pediu vistas da preliminar, só que não só ele, como todos votamos. Não, aí é que tá, mas eu não proclamei. Né? Existe vista de preliminar? Quando você tem vista, a vista do processo como um todo. Vou pedir então a vista. Ué. Não, por exemplo, se um suplente vota numa preliminar, no próximo julgamento, e alguém pede vista, na próxima... Olha, pessoal, estamos saneando o processo. Olha só, existe uma dúvida aqui. Ele já se manifestou. Olha só, deixa eu te falar. A questão toda aqui é que para eu proclamar, eu não vou proclamar na dúvida. Eu não posso proclamar, porque o voto de qualidade, eu não proclamei. Eu disse que eu tinha exercido a qualidade, vocês disseram que eu não podia exercer a qualidade. A minha dúvida é se os votos valeram ou os votos não valeram. Não, vamos ficar o seguinte, os votos estão aí ainda para ser ratificados, porque os votos em relação ao mérito da preliminar, eu acho que eles valem. A questão está valendo o voto de qualidade ou não? Essa é a dúvida. Eu não proclamei o voto. Tem previsão regimental para isso. Então. Porque nós votamos, o fato é que nós votamos. Então, mas não tem proclamação, porque a proclamação depende da vista. Eu acho que. Claro, não proclamei. Simples. A gente votou, os votos foram coletados. Mas a gente está com uma dúvida sobre a proclamação. Justamente. E a proclamação, assim como a emenda, assim como a disposição, é da turma. Então a gente está debatendo. Vão constar os votos. A questão é assim, não tem um resultado do julgamento que até esse momento foi. Mas em ata deve ser registrado o que aconteceu na sessão. Claro, perfeitamente. Não, perfeito. Então devem constar os votos proferidos. Concordo com você. Por exemplo, a Maria Eduarda, na próxima sessão, sendo um novo conselheiro, ele não vota nessa matéria. Não. Entendeu? Correto. Essa é a minha preocupação. Perfeito. Mas a vista fazer de constar mesa. em ata os votos. Não, mas é porque a vista de mesa. E os Não é de Não, o Leonardo pediu vista do processo. é vista? Ele pediu. Então tá. Entendeu? Então tem que ser dado, tem que ser registrado os votos. Os votos, tá certo. Eu pedi de mesa e o Leonardo... Porque se a Maria Eduarda sair e o João entrar... essa é a preocupação do cara. Vamos lá, gente. Então, Carlos, para te ajudar. Os votos constarem, Vamos lá. O doutor Oswaldo. O best do Lázaro. Doutor Lázaro. Não é isso? Doutor... Meu amigo João, Leonardo e doutora... Não, peraí, aí tem maioria. Peraí, agora já me perdi nos votos. Vamos lá. Eu fui pela não. Faz assim, votaram com o relator Oswaldo, Fernanda e Leonardo. Isso. Correto. Votaram com a divergência. Justo. Eu, depois Carlos, Ronaldo e Maria Eduarda.
Ok, agora estabelecida a ordem. Obrigado, doutor Fernando. Tá certo. E nesse momento foi pedido vistas para a questão do processo por parte do doutor Leonardo. E não foi proclamado voto ainda. Não. Não teve proclamação. Então, galera, 1h30. 1h30. Só ficou faltando. Cadê 1h40, né? Olha 1h40. só. Para posicionar. Uma hora, pelo menos, achou. Olha só, pessoal. O Léo ainda tem que fazer comida, lavar prato depois. Aí, Léo, bota para depois das 7 que não tem problema, não. Olha só. Olha aqui, Léo. Para adiantar, o Lázaro, né? Eu chamei Léo, Lázaro e Léo. Olha só, eu que estou lendo aqui o Léo aqui, o próximo seria do Leonardo, empresa Top Service. Só falta esse para fechar essa... Não, tem outro, tem mais dois do Lázaro, Malu Calçados, e tem um outro dessa mesma empresa Sonoco. Peraí, não, item 129 é o Sonoco, nós estamos vendo agora IPI. Mas é que tem dois Sonoco. Então, depois disso que eu estou falando, aí vem, tem Sonoco, tá certo. E tem o Malu, Calçados Malu. Isso, Malu? Item qual? Acabei de falar. Não, eu sei, amor. Malu mas né? Eu não sei porquê, mas na pauta tá Intros da mesma empresa. Ah, entendi, por isso que eu não enxerguei. O Oswaldo pediu vista do Malu, não foi isso? Foi, mas eu não vou nem somar nada. O que eu queria ver, já vi, e o seu voto está absolutamente certo. Mas o Malu foi anterior, então. Então o Malu vai ser rapidinho. Peraí, Malu gente. Era votar. Peraí, Malu, desculpa, eu me perdi aqui, pessoal. Por gentileza, me ajudem. Qual é o item, Malu? Qual é o item da pauta, por favor? 130. 130, ok. Só um minutinho. 129. Ah, tá. Aqui, agora enchei. Perfeito. Querem votar logo esse item ou não? Não. Então não. Então, ok. Então, não, porque tem conselheiro novo e aí vai ter que fazer um relatório de novo. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu preciso registrar, o Pantaroli me ajuda, por favor, que esse item que nós gravamos começou no item 121 e julgamos até o item 129, que pegou também os processos até item 100, aquele paradigma, vai até 141, ok? 129 a 141. Ô, gente, a gente só tem que tomar cuidado com as vistas, porque a gente está pedindo bastante vistas esse mês, e senão daqui a pouco a gente vai ter uma sessão extraordinária no próximo mês só por causa das vistas. Vou repetir, então. Mas eu acho que, independentemente das vistas, nós vamos ter extraordinária. Não, eu sei, mas tipo... Não, vamos ver, gente. Vamos só para não tirar o registro. 121 até, nós julgamos agora, depois no horário desse meia hora de almoço, 121 até item 128. Aí entrou o item 129, não é isso? Isso. Ok, ficamos até o 129, então. Retirar, inclusive, então, até o 129. Tem dúvida? Acabou, ok. Quem tá com pode se retirar. Pessoal, até daqui a pouco. Tchau. Até mais. Um abraço. Obrigado, Carlos. Um abraço. Nada, Obrigado, tá? Ok. Encerrando a gravação do horário extra.